pessoas que nos fazem perceber que, mesmo que a vida não nos trate propriamente da melhor forma, num determinado momento ela tem sempre coisas boas para nos presentear. Basta querer descobrir essas coisas boas da vida. É exatamente este o caso do meu próximo convidado. Carlos Rocha nasceu com paralisia infantil e foi entregue ainda bebê numa casa de acolhimento onde viveu até aos 16 anos. Foi por essa altura que descobriu os pais que o aceitaram de novo em casa. E foi também aí que formou um conjunto musical onde era vocalista e guitarrista. Apesar do problema físico, Carlos foi sempre muito comunicativo e durante largos anos dedicou-se ao jornalismo e à rádio. Mas a paixão pela música falou mais alto e hoje é um artista que encanta as comunidades lusófonas espalhadas pelo mundo. Carlos, ou Kid Carlos para os amigos, ainda não conseguiu atingir o mesmo sucesso em Portugal. Porém, aos 46 anos, garante que é um homem persistente e vai continuar a sonhar até conseguir brilhar em Portugal. Olá, Carlos, boa tarde. Olá. Oh, Carlos, se há pessoa que tem uma história de perseverança e uma história feita de sonhos concretizados, é o Carlos. Somos nós que fazemos da nossa vida aquilo que a vida nos dá. É verdade. E muitas das vezes, quando vamos ao restaurante, escolhemos o que queremos comer. E depois, a cozinheira ou a pessoa que está do outro lado do balcão diz-nos: temos aqui isto, temos aquilo, temos aquilo outro, mas confesso, não há maneira dela. Mas se formos nós a fazer a mesma comida em casa, fazemos à nossa maneira. E a vida é exatamente a mesma coisa. Nós fazemos da vida o que a vida nos dá. E é o que eu tenho feito. Quem estiver a ouvir esta primeira resposta do Carlos poderá pensar, se não ouviu esta reportagem anterior, poderá pensar: se calhar tem este discurso porque é uma vida que foi sempre cor-de-rosa desde o berço. Nada mais errado. Nada mais errado. Então, com 4 meses de idade tive a paralisia infantil, em ambas as pernas. Não tenho força nas pernas, uso aparelhos ortopédicos e comecei a usá-los com 12 anos. Uma das imagens que se viu foi tirada de um processo no Hospital de São João de Deus, em Montemor Novo, onde fui criado muito tempo, onde, por exemplo, passei o 25 de abril de 64 com um gesso até ao pescoço durante 3 anos. Teve 3 anos engessado completamente, engessado. Não é? Porque naquele tempo, portanto, eu não sentia as pernas e para poderem ligar as pernas ao resto do corpo tinham que fazer aquele tipo de operações e eram tempos diferentes de hoje. Claro. Na altura faziam-se aquelas operações, deixavam-se as pessoas na cama e ficávamos ali 1 ano, 2 anos e eu estava na Casa do Gaiato, fui criado na Casa do Gaiato com muito orgulho. Tenho um orgulho enorme. Antes de falar da Casa do Gaiato, instituição pela qual tenho o maior respeito, eu tenho que andar um bocadinho mais para trás. Porque sei, e gostava que o Carlos falasse disso, porque isso também é um aspecto que me faz admirá-lo tanto, é que o Carlos, o facto de ter tido a paralisia infantil, fez com que os seus pais não passassem a lidar consigo da melhor forma. O que é que aconteceu? É assim, as pessoas, eu ainda há dias estava a ouvir uma pessoa que dizia que o maior ato de amor que os pais podem dar a um filho é, não tendo condições para os criar, deixarem em sítio onde alguém ou alguma instituição possa criar fazer. Como deve ser. Os meus pais não tinham condições. Não interessa aqui ao caso, meus pais não tinham condições. Não tinham condições, ponto. Eu sou um de 7 filhos, sou do meio, ou seja, tenho 2 irmãos mais novos, tenho 2 irmãos mais velhos, tenho 2 irmãs. Eu, com a deficiência que tenho, além de ser muito crente em Deus, sou muito agradecido. E se há uma coisa que me ensinaram na vida foi termos gratidão pelas coisas e pelas pessoas. E Deus manifesta-se em tudo o que nós temos. Eu acho que o facto dos meus pais me terem entregue à Casa do Gaiato foi a melhor coisa que me podia ter acontecido na vida. É assim, se eu tivesse sido criado no meio de outras pessoas que nos tratassem por aleijadinhos, por coitadinhos, provavelmente nunca seria o Kid Carlos que sou hoje. Nem tinha a autoestima que tem. É um homem com uma ótima autoestima. Isto faz-me mexer um bocado só porque uma questão que é assim, há pessoas que há dias eu lia no meu Facebook, eu fui fazer um espetáculo aos Açores, isto só para complementar aqui um bocadinho isto. Eu fui fazer um espetáculo aos Açores, eu faço imensos espetáculos, adoro aquelas ilhas, e estavam vários artistas que quiseram-se encostar no dia que o Kid Carlos ia cantar. E eu deixei-os cantar a todos. Mas, entretanto, havia um com quem eu tinha tido um problema de bebedeira, que tinha aparecido uma vez num espetáculo meu com uma bebedeira e eu saí do palco e deixei, porque eu não sou de beber e também não gosto, não tenho que aturar bebedeiras dos outros. E sou um bocadinho pautado por uma educação que me deram de à moda antiga. Coisas que me ensinaram que se calhar deviam me ter ensinado outras coisas, não me ensinaram a ser mau caráter, a ter
falta de palavra, que é hoje é quase um senso comum, quem estiver assim está bem na vida, acho eu, mas pronto. E eu deixei-os cantar a todos. E a mim, puseram-me no meu Facebook a dizer que eu estava armado em artista porque não tinha deixado de cantar o tal indivíduo que ainda por cima cantou naquele dia. E eu ajudei muitos artistas. Eu trabalhei na rádio, ajudei imensos artistas. Ajudei muita gente, porque a vida me ajudou a mim. Eu vivi nos Gaiatos até aos 16 anos. E as tristezas não têm nada a ver, isto é mais uma questão de emoção, não tem nada a ver com questão de tristeza. A emoção faz-nos bem. Mas... Carlos, nem tenho que pedir desculpa. Sim. Eu sou das pessoas mais emotivas que há e faz parte da nossa vida, eu não é? Eu sei que vocês estão habituados, se calhar, a um tipo de histórias diferentes, mas é assim, eu sou muito positivo. E nos Gaiatos eu andei de rastos até aos 12 anos, de rastos, literalmente. Passei fome, passei frio, não sabia o meu nome, não sabia quem era, não sabia que dia fazia anos. Então, como é que faço anos no próximo domingo, mas não sabia que fazia anos. A 6 de novembro, não sabia quem eram os meus pais, não sabia se tinha família, sabia que era o Kit Carson, que era um cowboy que eu gostava muito, e brincava muito aos cowboys, mesmo de arrastos, porque queria brincar aos cowboys. Mas o padre da Casa do Gaiato nunca me tratou como o aleijadinho, coitadinho, o rapazinho, coitado, que tem dificuldades. Não. Hoje vais lavar a roupa do pessoal todo. E eu ia lavar a roupa. Hoje vais descascar batatas e eu ia descascar batatas. Hoje varres as ruas com aqueles arbustozinhos e eu varria as ruas dos Gaiatos com aqueles arbustozinhos. Eu andava de rastros, mas fazia o que eu podia fazer mesmo andando de rastros. Não era tratado de maneira diferente. Não comia comida diferente, não andava ao colo de ninguém, não tive quem me contasse as histórias. Hoje contam anedotas a toda a gente, mas naquele tempo ninguém me contava nenhuma para eu morrer. E então é assim, a vida proporciona-nos coisas que ou agarramos ou nunca chegamos a lado nenhum. É verdade. Eu costumo dizer que toda a gente tem um muro na sua frente. Há pessoas que vão contra o muro, voltam para trás, vão contra o muro, voltam para trás, não fazem outra vida. E há pessoas como eu, que vão contra o muro, dão a volta e seguem. Ou sobem o muro e passam para o lado de lá, não é, Carlos? Eu acho que a vida é assim. Os Gaiatos foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Se os meus pais hoje... Meu pai já faleceu, minha mãe ainda é viva. Eles devem me estar a ver. E os meus irmãos também. Se os meus pais hoje, na minha vida, têm uma certa força, eu vou-te contar. Quando eu conheci o meu pai, eu fazia 16 anos. Por coincidência. Há coincidências. Eu fugi da Casa do Gaiato, meti-me num táxi e fui a Cantanhede. Eu nasci em Cantanhede. E fui à casa dos meus pais, bater à porta, dizer: sou o vosso filho, sou da casa, sou daqui, quero vir para aqui. Carlos, mas eu tenho que ir um bocadinho mais para trás, porque há uma coisa que não contou, que eu peço-lhe que conte, para nós percebermos isso. Porque é verdade isto que o Carlos está a dizer. O Carlos não tinha nome, não sabia data, não sabia nada. Então, de repente, como é que ganha nome, fica a saber onde é que nasceu, quem são os pais, de onde é que veio essa informação? Tudo isso, a doutora Manuela Yanes era a primeira dama do país em 1980. E eu soube, através dos dados que na altura também não eram permitidos, já depois, naquela altura, penso que saiu leis, que nós não poderíamos estar ali um bocadinho à deriva. Não havia o pai incógnito, mãe incógnito, nem que seja o filho do vizinho, alguém tem que ser o pai. E então isso começou a acontecer naquela altura. Eu tenho alguma família, tenho uma tia em Setúbal que eu adoro e que fez muito por mim também. E que me quis, inclusive, adotar. Mas não teve essa capacidade, também era empregada e não tinha possibilidades disso. E a doutora Manuela Yanes deu-me os dados todos. E eu, com esses dados, eu andava a estudar para jornalista nessa altura. E estava na Casa do Gaiato em Paço de Sousa e andava todos os dias, tinha muletas. Agora imaginem, um rapaz como eu, com um aparelho até aqui acima, tipo Robocop, e umas muletas de pau, e todos os dias fazia 16 km a pé para Penafiel para estudar à noite, depois de um dia inteiro de trabalho. Era o que se fazia naquela altura. É este o Kit Carlos que as pessoas têm que conhecer, porque às vezes pensam artista, mas para chegar onde chegou teve que subir muitos degraus. E não pisou ninguém, que é uma coisa que eu tenho um orgulho enorme. E entretanto, a doutora Manuela deu-me os dados, deu os dados gerais. E eu tomei nota, sem dizer nada a ninguém, fazíamos uma coisa que na altura se estudava, que era a estenografia, que é como hoje fazem nas mensagens de telemóveis. E nós escrevemos, e entretanto ela estava a falar, e eu tomei nota dos dados todos e não disse nada a ninguém. E fui colocado na Casa do Gaiato de Setúbal para ser internado no Hospital de São João de Deus, onde toda a vida fui tratado, que era um hospital só para deficientes motores. O padre da Casa do Gaiato deixou-me na entrada principal, eu já conhecia os truques à casa, dei a volta e pelo corredor saí por outra entrada, meti-me dentro de um táxi e disse: leve-me a Cantanhede, que os meus pais são muito ricos, e eles disseram: posso ir-me levar. Eu atirei o barro à parede, podia ser filho de Mário Soares, não é? Nunca se sabe. Eu fui, andei aqueles quilómetros todos, são 300 e tal quilómetros,
Não paguei o táxi, não tinha dinheiro, Claro. não sabia o que era, não sabia o que era dinheiro, nunca tinha tido dinheiro, a não ser quando vendia o jornal do Gaiato nas ruas do Porto, que era a 25 tostões cada um, e eu levava 100 jornais e trazia 500 escudos para trás, porque a maior parte das pessoas me davam notas de 20 escudos, e o resto do dinheiro que eu tinha a mais dos 500 escudos, apanhava bebedeiras de pastéis e de comida, porque eu queria era comer, porque estava cheio de fome, e era o único dinheiro que eu conhecia, nunca tinha tido dinheiro na vida. E então fui do táxi, fui-lhes bater à porta. Minha mãe não estava em grandes condições, meu pai, a minha mãe, quando eu lhe disse que era filho dela, ela olhou para dentro e disse: Zé, anda cá, está aqui um gajo a dizer que é teu filho. E o meu pai, chamava-lhe José Bigodes, tinha um grande bigode, vem para aquele corredor fora, e disse que não tinha condições para me criar, e que realmente não tinha mesmo. A casa era pequenina, nós éramos vários irmãos, e ele apresentou-me as condições e disse-me. Entretanto, eu só lhe disse: então, eu estou de táxi, e agora o que é que eu faço? Não posso fazer nada, não tenho dinheiro para pagar. Vai ali à casa de um tio teu, tens lá uma irmã, vê se ela pode pagar. E eu fui lá. Ela, coitada, também tinha a vida dela e também não podia fazer mais nada. Então eu fui devolvido a Montemor Novo, ao Hospital São João de Deus. Fui o caminho todo a ouvir o taxista, chamámos os nomes todos que eu tinha, que não vinham no BE. E quando lá cheguei, a porta estava fechada do hospital, já não me aceitaram. E disseram que o que eu levou agora é que o aturo. E eu fui dormir na cadeia. Na cadeia, nessa noite dormi na cadeia, os polícias foram espetaculares, em Montemor Novo, a GNR, foram buscar Colo Verde às 3 e tal da manhã, deram-me uma manta, dormi na cadeia, literalmente, mas fiquei bem. E depois, acabei por ir para Lisboa, por minha iniciativa, e fui colocado na Mitra. Em Lisboa, na Mitra, punham tudo o que era gente. E eu, felizmente, Deus deu-me alguma capacidade de raciocínio, de saber o que é de andar aqui a fazer, e comecei a lidar com uma senhora que era assistente social, nunca me esqueço, a doutora Irene, e ela disse-me que eu não estava ali no meu meio, não era aquele o meu meio. E então pôs-me numa instituição chamada ACM, a Associação Cristã da Mocidade, ali na Rua do Camões. E ali fiquei, mas todos os dias eu batia às portas das lojas e das fábricas e tudo o que eu encontrava. À procura de emprego. À procura de trabalho. Porque o trabalho nunca me meteu medo, nunca me assustou. E consegui na loja Sensação, na Praça da Figueira, em frente ao Cavalo de Dom José, a tomar conta de algumas senhoras que lá iam e que eu tinha jeito para lidar com pessoas de idade. Aliás, o Carlos é um comunicador nato, portanto é natural que lhe tenham dado esse trabalho, porque ele é um homem que fala bem, que nascem consigo. É. O Carlos é um bom comunicador, é um homem simpático, um homem afável, educado, portanto tem uma série de características que realmente são necessárias para lidar com o público. Eu vou dar aqui um saltinho. Mas agora deixa-me só dizer uma coisa, um bocadinho à parte. Que é para eu saltar Isto voltando um bocadinho outra vez, como se costuma dizer, à vaca fria. Os meus pais, a melhor coisa que eles podiam ter feito, se algum dia eles tivessem pensado nisso, foi ter-me posto na casa do Gaiato. Porque se calhar eu estaria lá abandonado na porta, a cantar as minhas cantiguinhas e deixa-te estar, e quando for a hora de comer vais comer, quando for para dormir vais dormir. Se quiseres fazer xixizinho, a gente traz-te o urinol. É assim que muita gente lida com os deficientezinhos, coitadinhos, aleijadinhos. Há deficientes que muitas das vezes podem ter as limitações onde quer que seja, mas não deixam de ser pessoas. Claro. E a casa do Gaiato tratou-me como uma pessoa. Quando eu saí dos Gaiatos, eu era o Kit Carson. Hoje sou o Kit Carlos. Mas se a casa do Gaiato não existisse na minha vida, eu era capaz, desculpem a expressão, era de ser um barda-merdas. Porque não tinha valor nenhum. Vou dar eu agora um salto na história, Carlos, até ao momento em que a Segurança Social resolve dar uma ajuda aos seus pais, de forma a que os seus pais possam então receber o Carlos, coisa que acontece. E o que é que se passa daí para a frente? Olha, daí a sua vida é mesmo assim, feita assim, ó. É. Daí para a frente comecei a cantar nos conjuntos, para ganhar algum dinheiro extra. Já sabia que tinha jeito para a música? Já cantava nos Gaiatos. Eu sempre cantei. Eu lembro uma vez no Coliseu do Porto, estava a cantar em cima de um banquinho e levei com um pacote de caramelos na tomba. A sério, estava a cantar e atiraram-me um pacote de caramelos, eu caí da cadeira abaixo, os outros comeram os caramelos, eu só chorava. Mas já sabia que tinha jeito, já não é? Nessa altura eu sabia o que ia acontecer com 46 anos de idade. E, portanto... eu comecei a cantar num conjunto, depois, entretanto, fui à rádio, fomos dar uma entrevista e, por coincidência, porque eu não acredito muito em coincidências, acho é que tenho um grande amigo lá em cima, eu acho que faltou alguém para fazer os discos pedidos. E os discos pedidos antigamente eram quando o telefone toca e nós dávamos a frase às 3 da tarde, o ouvinte ligava às 5 e nós gravávamos aquilo em bobinas, Revox, e depois fazíamos uma compilação daquilo, que às vezes tínhamos que, com cuspe e tudo, colar as coisinhas para fazer aqueles cortes que fazíamos e emitíamos o programa às 8 da noite. E faltou alguém, deixa-me ajudar, vou fazer alguma coisa. E comecei a fazer e fiz aquilo tão bem que o tipo, quando voltou, já não teve lugar lá. Já cá temos alguém. Ficou lá o Carlos. Eu nunca mais larguei a rádio.